E um belo dia, eu na fila do banco, já estava cansada, já estava desmotivada. Um belo dia, eu na fila do banco, no Banco Bradesco, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, eu me esbarrei. Na minha frente tinha um casal que estava... eles moravam em apartamento, daí eles tinham comprado uma casa muito maior e eles estavam completamente perdidos. Eles moravam num apartamento muito pequenininho, ou seja, uma quantidade pequena de móveis, né? E agora eles estavam indo para uma casa muito maior, eles não sabiam o que fazer e eles estavam conversando sobre isso na minha frente. E aí eu falei, gente, eu sou designer de interiores. Eu sou profissional, né? E aí eu peguei e fui lá, bati. Mas você nunca tinha atuado até aí, nunca então, tinha nunca feito tinha nada. Atuado, nada. Tá gravando, vamos lá. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast de decoração. Podcast para quem gosta de decoração, gosta de design de interiores, tem interesse em começar uma carreira nessa área, conhece alguém que tem interesse, que tem o talento, o dom, né? A gente inclusive vai falar sobre isso aqui, como que você descobre se você tem aptidão ou não para o design, para a decoração de interiores, mas não é o episódio de hoje. Mas esse podcast é direcionado para você conhecer a carreira, conhecer a profissão, conhecer o mercado, entender como é que o mercado funciona, e aprender mais sobre essa carreira que tem crescido cada vez mais no nosso país, certo? E hoje, mais uma vez... no mundo todo. No mundo todo, sim, verdade. Até nos programas de TV, a Netflix, então, ela está arrebentando, né, nos programas de decoração e design de interiores, enfim. E nós estamos aqui com ela, Catherine Ferreira. Oh, yeah! E hoje nós vamos falar sobre o design de interiores. No episódio anterior a gente tinha falado sobre a questão do design de interiores às vezes ser tratado como uma coisa para você fazer dentro de casa, para você fazer dentro do seu ambiente, do seu lar e tal. E pelo que você veio trazendo aqui, o design de interiores ele é muito mais do que isso, né? O design de interiores ele é uma profissão e uma profissão muito bem requisitada, pelo que você disse, certo? Sim, o profissional de design de interiores, ele é muito requisitado, principalmente agora, depois da pandemia, né? Que essa consciência veio à tona para todas as pessoas, então ele se tornou muito requisitado, muito importante. Então, com isso, é bem pago, você tem vários níveis. Quanto mais você vai espalhando o seu portfólio, o seu conhecimento, mais destaque você vai tendo, muita visibilidade. Por exemplo, eu sou convidada a viajar, conhecer fábricas, conhecer tendências em outros estados, a fazer mostras de decoração, a participar de vitrines de loja. Ou seja, o que é isso? É o meu trabalho tomando corpo, tomando conhecimento, eu ganhando destaque, conhecendo novas pessoas. O design Esse destaque ele vem muito, esse reconhecimento, esses convites, ele vem muito porque o design de interiores, ele, em parte, ele é responsável por movimentar, né, o mercado em si da decoração, por movimentar as próprias lojas de móveis, de modulado, de construção civil. Então, quando existe uma parceria grande entre as lojas e o próprio design de interiores, porque ele leva cliente para a loja, ele faz a loja Sim. movimentar, etc. Essa parceria é muito importante para ambos, tanto para o design, para o designer, né, na verdade, olha eu aí errando, quanto para o fornecedor em si, né, quanto para o colaborador. Por que é importante essa parceria? Porque quando um cliente te contrata, ele está perdidinho, ele quer as suas orientações, né? E você precisa ter um fornecedor de confiança para você poder pegar os produtos que aquele fornecedor tem, especificar no seu projeto e indicar ele para o cliente, né? Daí, se você indica um fornecedor, um colaborador
que não tenha boas recomendações no mercado, o fato de você ter indicado, aquilo acaba se tornando responsabilidade sua, de alguma forma, Total. né? E tem produto ruim no mercado, né? Tem muito produto ruim no mercado, assim como também tem muito profissional ruim no mercado, né? É normal de todas as profissões, né? Não, mas eu digo isso porque isso é uma das coisas que se torna muito necessário o profissional, porque quando vai a pessoa em si, na loja, ela às vezes acha que ela vai escolher aquele móvel, aquele negócio que às vezes parece ser muito bonito, só depois que a experiência, né, que a experiência se torna um desastre, é que às vezes a pessoa fala, pô, vou atrás de alguém para me socorrer nessa ideia. Isso acontece muito. Já aconteceu comigo inúmeras vezes no escritório. Inúmeras vezes. Da pessoa achar que ele sabe muito, né? Do cliente achar que ele sabe muito. Pelo fato dele ter bom gosto, ele se considera ter bom gosto. Uhum. Uma coisa muito importante sobre o bom gosto sim, você pode ter bom gosto, o cliente pode ter bom gosto, não tem problema nenhum com isso. O problema é a atualização desse bom gosto. Né? Como eu disse, design de interiores é um mercado que ele se atualiza diariamente, quase. Né? O mesmo revestimento que foi usado no ano passado não é o mesmo que está em alta agora. Uhum. Entende? Então, o fato do cliente ter bom gosto não significa que ele conheça as opções que existem no mercado. Total. Então, quando ele se depara com esse mar de opções, ele pode se perder. É o mais comum, né? Quando você tem muitas opções, a chance de você... Para quem não tem o conhecimento, ter muitas opções é horrível. Mas para quem domina todas essas opções, é excelente, porque você consegue fazer projetos escolher a melhor, né? Não, e não só isso, você consegue fazer projetos cada vez mais únicos, mais personalizados, mais direto ali ao ponto no problema que teu cliente precisa. Legal, legal. E como que você chegou nessa profissão? Como que você começou como hobby? Você começou fazendo para si mesmo? Você começou sendo recomendado por alguém? Como foi esse teu encontro com o design, com a decoração de interiores? Então, meu pai, ele é arquiteto, né? E eu cresci vendo ele trabalhar dentro dessa área. Só que eu achava, né, que a arquitetura era aquela coisa chata, né? Porque meu pai, ele, apesar dele ser arquiteto, ele é muito voltado para a área da construção civil, da engenharia civil, porque ele também é engenheiro civil, ele tem as duas profissões. Então, e eu precisava fazer algum curso. E eu fiz design de interiores. Fiz porque eu tinha um pouquinho daquela influência ali do meu pai, fiz o curso e fiz o curso. Fui colar o curso. Depois chegou o período de começar a trabalhar, fui trabalhar, eu estava passando por uma situação um pouquinho complicada na época e comecei a trabalhar como consultora de loja de roupas femininas, ou seja, vendedora, né? E comecei a trabalhar como vendedora, até porque eu também gosto muito, assim, de moda, né? Esse mesmo feeling que eu tenho para o ambiente, eu também gosto da roupa, da moda, das combinações das coisas, enfim. Então eu comecei a trabalhar, só que o trabalhar em loja, não sei se tem algum ouvinte aí, talvez vai concordar comigo, é uma correria muito doida. E eu não trabalhei só em loja de roupa, não. Eu também trabalhei em loja de modulados. É uma correria muito doida, porque você tem que bater meta. Eu pegava de 10 às 2, ou eu não sei se era de 10 às 2 ou 10 às 4, não me lembro, mas era mais ou menos por aí. E se eu não tivesse batido a meta do dia, eu tinha que ficar, para poder vender o suficiente. E aí, época de Natal, então... a gente ficava, às vezes, saía do shopping meia-noite, já saí do shopping 1h da manhã, né? Então eu comecei a ficar cansada, porque eu não tinha muita perspectiva, né? Como assim perspectiva? Não tinha muita perspectiva de crescimento. Se eu crescesse, o máximo que eu poderia ser a gerente da loja. Não era um cargo que eu almejava. E um belo dia, eu, na fila do banco, já estava cansada, já estava desmotivada. Um belo dia, eu na fila do banco, no Banco Bradesco, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, eu me esbarrei. Na minha frente tinha um casal que estava
Eles moravam em apartamento, daí eles tinham comprado uma casa muito maior e eles estavam completamente perdidos. Eles moravam num apartamento muito pequenininho, ou seja, uma quantidade pequena de móveis, né? E agora eles estavam indo para uma casa muito maior, eles não sabiam o que fazer e eles estavam conversando sobre isso na minha frente. E aí eu falei, gente, eu sou designer de interiores. Eu sou profissional, né? E aí eu peguei e fui lá, bati. Mas você nunca tinha atuado até aí? Nunca então, tinha feito nunca tinha nada? atuado, nada. Cursei. Só cursou? Cursei. O curso também não me despertou muito interesse em trabalhar. O curso não era um curso, assim, incentivante. Eu não sei se eu falei certo a palavra, mas ele não era um curso que te incentivava. Era um curso muito teórico, com muita teoria, com muita história de muita coisa, com muito, sabe? Não tinha muita prática, assim. Olha, quando você tiver um cliente, vai ser assim, olha, isso daqui é importante para você. Enfim, não tinha um incentivo de você ser lançado no mercado. O único incentivo que o curso te dava era toma conhecimento, toma conhecimento, toma conhecimento. Engraçado que eu até comentava com meu pai na época, falava, eu tenho a impressão de que certas matérias são encheção de linguiça. Então isso não me incentivou muito a trabalhar. E teu pai concordava? Meu pai queria que engenheiro, eu fosse engenheira, né? que nem ele. Era calculista, né? Calo na mão. E aí, o que acontece? Eu peguei e, num súbito, assim, eu falei, vocês... eu posso ajudar vocês, eu sou profissional da área. E eu achei que a coisa ia ser bem simples, afinal de contas eu tenho bom gosto. Lembra que eu te falei aqui, né, que eu tenho bom gosto, gosto de moda também, por isso até que eu fui ser vendedora de loja. Eu achei, né, eu vou arrasar. Total. O que eu posso me deparar aqui? O que pode ser tão difícil, né? Porque o resumo que as pessoas no geral têm, e infelizmente o curso técnico que eu fiz era um curso técnico, também te passava isso. Vamos combinar um tecidinho com uma cor. Eu falei, vai ser tranquilo. Era como se fosse brincar com cores, com texturas e ponto. Daí, quando foi pra realidade, e engraçado, eu nunca vou me esquecer. Simone e Henrique. É o nome do casal. O Henrique era aquele que sabia de tudo, que tinha o bom gosto. Era ele, era o contrário. Eu nunca vou me esquecer dessa experiência que eu vivi com esse casal. Eles eram gente boa demais, um casal muito incrível. Mas ele era muito assim, eu sei, eu conheço, sei como fazer, sei como resolver. E você lidar com esse perfil de cliente não é fácil. Qual foi o ano disso? Caramba, 2011? 2011? Não, nada, que 2011 nada. 2007. 2007. 2007, 2008, isso aí. 2007 seriam 14 anos atrás. Então, exatamente. Exatamente, mas eu já estava formada em design, né? Isso aí, perfeito. 2007. Então, na época já existia isso. Eu não estou conseguindo me recordar aqui se essa questão da internet já existia hoje. Não, internet nada. Eu ia para a revista Arquitetura e Construção. Para pesquisar, internet nada. Comentário fazia no cantinho da página, né? Naquela época, o meu telefone era aquele Nokia. Preto e branco ainda. Eu acho que a gente fazia os comentários no cantinho da página, né? Fazia ali, com a caneta, virava a revista de lado. Falava, exatamente. Muito bonita essa poltrona. Exatamente. Depois, quando evoluiu um pouquinho, a era do celular que tirava foto, aí você tirava foto e salvava tirava foto da revista e salvava numa pastinha no computador. Caramba, olha só, legal. Entregamos a idade agora, vamos seguir aqui, né? Antes que fique mais. Antes que venham mais coisas da Kátia, a gente começa a falar de minigame, de. Nossa! Não, vamos passar então essa parte. Falar da época do Walkman. Né?
Enfim, Walkman eu não tive, mas eu tive Discman. disquete, por aí vai, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu me lembro dessa experiência, então, lidar com apesar do Henrique e da Simone serem um casal extremamente bacanas, eles tinham as necessidades deles. É isso que eu ia perguntar, inclusive. Quando você falou, que você se apresentou, que você disse: ah, opa, tudo bem, tô ouvindo aqui a conversa de vocês. Foi parece tipo que isso. Tava aqui ouvindo a conversa de vocês e eu queria falar que eu sou design de interiores. Eu posso ajudar vocês nisso? Sim. Como é que foi a reação deles? Foi uma reação de "Ih, cara, de susto, Garota de medo? fofoqueira, É. ouvindo a conversa dos outros. Como foi a reação deles? Na verdade, foi muito boa. Eles falaram assim, meu Deus, então você caiu do céu, porque a gente está sofrendo aqui. São muito... Engraçado, realmente eles disseram isso. São muitas opções. Né? Mas posso ajudar. E aí eles, não, que desculpa, que nada. Na verdade, eles reagiram super bem. E tu já tinha feito isso antes, alguma vez? Nunca tinha feito isso. Nunca mesmo. Foi um súbito, assim, um impulso que eu tive de verdade. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, peraí, não sei, Você né? nunca tinha se apresentado pra ninguém como designer? Até nunca então, tinha não. Nada. Nada. Você, então, basicamente, você não encarou... Eu fiz o curso porque eu precisava fazer o curso técnico. Fiz um curso, fiz design de interiores. Já vinha, né, com aquela... E detalhe, não somente isso. Eu venho de um lar, assim, onde minha mãe, ela também tem esse lado dela muito aflorado, né? Para decoração e para moda. E o meu pai, que vem da construção civil. Então, eu pensei, vou seguir essa linha aí. Mas vamos ver no que vai dar, né? E você gostou do curso? Se dedicou ao curso? Gostou? Não, me dediquei ao curso. Eu sempre gostei de estudar a história da arte, então eu acho que o curso tinha que se chamar História da Arte e não Design de Interiores. Então foi bom nesse sentido, me agregou cultura. E como é que foi pra você lidar com esse primeiro trabalho aí? Então, foi complicado porque era o que eu tava falando, né? Apesar do Henrique e da Simone serem um casal muito bacanas, bacana, né? Bacanas. Casal bacana, né? Um casal bacana, eles tinham as necessidades deles, né? E no final do trabalho, a Simone engravidou, então teve uma alteração no briefing, né? Porque um quarto que estava designado para um determinada função, depois virou quarto de bebê. Quarto de bebê tem suas peculiaridades para você resolver, e eu nunca tinha feito nem um lavabo, que dirá um quarto de banheiro, um quarto de bebê. Então foi complicado lidar com o perfil do Henrique, que era um perfil dominador, cliente que conhece, acha que sabe mais do que você, entende? Então, assim, às vezes ele falava coisas, hoje, com um olhar muito mais profissional, muito mais experiente, teve situações em que o fato dele de saber sempre de tudo, fez com que eu cedesse muitas vezes nas escolhas dele, que depois foram escolhas ruins. Porque, afinal de contas, ele é o cliente, ele não é o profissional. Total. Entendeu? Então... E você acha que isso veio Isso, desculpa, sem querer te interromper, isso foi só, assim, a pontinha do iceberg. Fora, por onde começar? Caramba, agora eu tenho uma casa. Porque, por incrível que pareça, meu primeiro trabalho era uma casa inteira, completa para fazer. Era um quarto, uma sala, uma cozinha, um quarto de bebê, circulação, lavabo, ou seja, era cada cômodo que normalmente tem numa casa, eu tinha um de cada para resolver ali. E aí, por onde você começa? O que você faz primeiro? Faz o levantamento primeiro, depois pergunta o que o cliente quer, pergunta o que o cliente quer. Sabe qual era a minha principal dúvida? Eu apresento o projeto antes do cliente fechar comigo ou eu só apresento o projeto depois? Porque eu ficava pensando, e se eu não fizer um projeto bom, o cliente já tiver me pago, o que eu faço? Eu devolvo o dinheiro para ele? Mas o curso que você fez, ele não te deu essa ordem de como fazer? Nem nesse assunto foi tocada. Você nem esperava lidar com o cliente assim dessa forma? Não fazia a menor ideia.
Inclusive, essa pergunta que eu tive, para mim na época, depois eu peguei um outro trabalho, que foi até uma escola, em Ioaíba, no Rio de Janeiro, e a cliente, a escola dela estava numa situação muito precária, e ela estava com uma quantidade de alunos muito grande, então ela precisava de refazer a fachada e a recepção, né, onde os pais iam para fazer a matrícula dos filhos e tal, e estava muito precário de fato. E aí eu tinha cobrado um preço, elas chocaram aquele preço e falou, eu não posso pagar para uma coisa que eu não sei se vai ficar do jeito que eu quero. Aí eu pensei, poxa, então ela tem razão. Então essa minha dúvida faz sentido. Então eu acho que eu realmente tenho que apresentar uma ideia primeiro. Daí eu apresentei a ideia primeiro para ela. Você acredita que ela não fechou comigo e executou a ideia? Ela executou 100% da ideia. E você chegou a falar com teus professores? Foi buscar alguma coisa para poder resolver esse problema? Porque você está com um projeto agora para resolver. Sim. Provavelmente já tinha recebido alguma grana aí do cliente, né? Uma entradinha. E não estava conseguindo fazer. O que você fez para poder... Então, além de pesquisar bastante nas revistas, eu fui atrás de alguns professores meus, né, que eu ainda tinha contato, e indaguei, professor, me ajuda, pelo amor de Deus, a situação é XYZ. E daí eu percebi que eles também não tinham respostas para me dar. Eram professores que estavam preparados para serem professores. Inclusive, eu tive um professor que ele era o coordenador da disciplina de projeto, sem nunca na vida inteira dele ter feito um projetinho sequer de uma bancadinha. Não tinha projeto e dava aula de projeto. Não tinha. E por incrível que pareça, ele é extremamente famoso na área do magistério, como um cara que super sabe, saca, tanto que ele era o coordenador da disciplina, mas ele nunca tinha feito um projeto. Ele não tem um projeto assinado por ele. E não conseguiram te ajudar, os professores também? Olha, eu consegui muita teoria. No final, como é que você resolveu essa história, então, para você começar? Batendo cabeça mesmo. Foi vivendo. Experiência por experiência. Por exemplo, a cada cliente que eu pegava, eu tinha um embate novo. Como esse da escola que eu te falei. Eu tinha essa dúvida. Eu cobro primeiro, apresento depois. E aí, como é que funciona? E aí, quando a cliente veio falar, não posso pagar por uma coisa que eu não sei se vou gostar. Eu vou pagar por uma coisa que ainda não existe. Aí eu pensei, bom, então... realmente, então meu pensamento tá certo. Eu tenho que entregar algo. É que nem você ir na loja... Pagou, foi embora, levou o produto. Imaginei que fosse assim. Daí eu me deparei com um novo embate, né? Do calote. Sei lá, né? Sim. E aí, então, foi vivendo aquela experiência que eu entendi. Não, jamais apresente as suas ideias antes de você receber. Porque, querendo ou não, o designer de interiores, ele é um profissional que trabalha com informação. A gente vende informação. Uhum. Então, se você dá uma resposta, porque tem muito cliente que é capcioso, né? Que faz uma pergunta... Informação, na verdade, que não é informação tradicional, corriqueira não, informação dentro... É informação que está dentro da sua mente, né? Exato. Que você adquiriu. Que é uma informação criativa. Criativa, exatamente. Você trabalha com informação criativa. Você criativa. está sendo contratado exatamente porque ele precisa dessa criatividade que só tem aí dentro da sua cabeça. Se você faz um download, dá o arquivo em PDF... Exato, era tudo que ele queria. Então, assim, a cada cliente que eu fui vivendo, eu fui descobrindo um embate novo e fui resolvendo. Bom, e como que você resolveu isso daí? O que você fez? Como é que você buscou a solução? Porque você estava com o problema na mão e o que você fez para resolver? Eu tive outros clientes, né? Eu tive outras experiências. Então, eu voltei a procurar meus professores. Inclusive, eu tive um professor que disse assim para mim, Catherine, o negócio é o seguinte... essa casa que você está fazendo, esse ambiente aí que você está fazendo, esse projeto que você pegou,
É do cliente. É ele quem está pagando. É ele quem manda. O cliente tem sempre razão. Você vai morar nessa casa por acaso? Me lembro que ele fez essa pergunta. Você vai morar aí por acaso? Não, não vai. Quem vai é ele. Então você tem que realizar o sonho dele. Uma única coisa certa dessa frase que ele falou, que eu fui descobrir depois com a vivência, com a prática, foi que realmente o sonho é dele. Uhum. Mas não quer dizer que ele tenha razão. Daí eu fiz o que ele falou pra mim, né? Fui fazendo as coisas que o cliente ia pedindo e tal. E eu tomei vários foras, né? Do meu cliente, pra ser bem exato, e perdi ele num futuro mais à frente. Mas eu tomei vários foras dele. Uma delas foi, nossa, é o quê? Eu tenho um espelho agora? Porque tudo que o cliente falava, eu falava, eu também acho. Não, você tem... Claro, eu também acho, eu concordo. Então, ele me deu um baita fora. Eu tenho um espelho agora? Me erra que eu não quero espelho. Entende? E no final no final do processo, aliás, que nem chegou no final do processo, né? Eu também tomei um outro fora, vamos assim dizer. Querida, se fosse para eu fazer, se fosse para eu tomar todas as decisões, eu não teria te contratado. Eu teria feito eu mesma. Que espécie de profissional é você? Aquilo ali, eu vou falar bem... Imagina você, né? Você é orientada ou orientado, né? A fazer uma determinada coisa e você toma aquilo como algo certo, né? Vou pro caminho certo. E aí, de repente, você vai lá e faz exatamente aquilo que te falaram, que te disseram, que você até pensou, não, realmente, faz todo sentido, tem razão, né? E aí você chega na hora, o próprio cliente vira para você e fala totalmente contrário, né? É uma faca no teu peito, assim. Eu, pelo menos, eu chorei, tá? Eu me senti mal, eu fui para casa, eu chorei muito, eu falei assim, gente, que tipo de profissional eu sou? Você, né, recebeu uma palavra dessa, então eu decidi que ali eu não ia mais ouvir esse tipo de coisa, certo? E tinha vindo de um professor seu, E tinha vindo de um né? professor meu. Olha, Tiago, eu não sei se é certo, embora seja um sentimento que eu tenha, eu não sei se é certo eu externar isso, né? Mas as piores dicas, vou assim dizer, que eu recebi foram as dicas dos meus professores. Entende? É um sentimento que eu paradoxal, tenho. Né? Total. É um sentimento que eu tenho, eu não sei se é certo eu externar esse sentimento, pôr pra fora, mas a verdade é essa. Todas as vezes em que eu, até então, né? Todas as vezes em que eu segui alguma dica, alguma orientação de um professor meu, eu acabei não tendo muito sucesso, sabe? Professor que você diz restrito ao curso de design. Ao curso de design, que eu fiz. não na vida, assim. Não, porque depois que eu escutei essa palavra, né? Que tipo de profissional é você? Então, foi o pior dinheiro que eu empreguei, porque tudo que está acontecendo aqui sou eu que estou fazendo. Eu tenho, na verdade, eu contratei, foi um espelho meu, um reflexo meu. Eu ouvi isso. E ali eu tomei uma decisão. Então, eu fui procurar mentores de verdade, pessoas experientes. Eu olhei, eu olhei para a pessoa e falava, cara, esse aí é um tipo de profissional que eu quero ser. Entende? Então, eu procurei mentores que fossem o reflexo daquilo que eu gostaria de ser como profissional. Uau! Entende? Então eu fui em busca dessas pessoas, eu conversei com essas pessoas, eu comprei cursos, eu paguei mentoria caríssima. Entendeu? E depois eu fui aplicando o meu próprio sentimento, o meu próprio amor que eu tinha, que eu adquiri pela profissão, porque eu descobri que eu amava ser design de interiores, que não tinha moda outra que coisa me conquistasse, né? E aí eu, pronto, defini e investi, né? E engraçado... Investimento voltou? Meu amor, não tenha dúvidas, querido. 14 anos depois, não sei quantos países a mais. Enfim.
O investimento em educação sempre volta, né? O investimento em conhecimento, educação, sempre volta. E um engraçado que eu sempre fui muito dedicada. Às vezes volta com 3, 4, 5 vezes mais, né? Uns zeros a mais, né? Aí você começa o seu investimento indo naquele ônibus apertado. Sim. Daqui a pouco, quando você vê, você está num carrinho, poxa, eu já adquiri aqui. Quando você vê, você está com outro carro com teto solar e etc e tal. Eu falo isso, não falo nem por mal, não. Eu falo isso porque é uma forma de incentivo. Porque, querendo ou não, todo ser humano quer viver uma vida boa. Total. Todo ser humano quer trabalhar com algo que traga prazer, né? Ter aquele famoso sentimento, parece até clichê, né? Mas eu não trabalho, eu me divirto, né? E pode parecer clichê, mas é o sentimento, é o sonho de todas as pessoas. E transformar o sonho em realidade requer suor no rosto. Requer suor no rosto. Mas se a gente soubesse onde a gente vai estar daqui a 10 anos, quando a gente está tomando aquela decisão que na hora parece muito dolorosa. Cara, se a gente soubesse, a gente estaria tomando aquela decisão sorrindo, né? Verdade. Bom, então aí para concluir, eu fiz esse investimento em conhecimento, busquei aprender muito. Uma das dificuldades que eu tive no início era a questão da criatividade, né? Você conciliar desejo do cliente, sonho do cliente, com a necessidade do ambiente e com bom gosto, e com estilo, com beleza, com conforto. Você conciliar tudo isso precisa de ter uma mente criativa. Todos nós temos uma mente criativa, mas em ação. Certo? Uma mente criativa ativa. E um dos pilares para eu ter desenvolvido bastante esse meu lado criativo, hoje eu entro no ambiente, o cliente fala meia dúzia de palavras comigo, eu já tenho o resultado daquilo. Legal. Né? Hoje isso já se tornou algo muito fácil para mim. Mas um dos pilares para isso foi um mentor que eu tive. Foi um professor que eu amo até hoje, admiro demais. E ele me deu várias dicas de criatividade, né? Como que você faz para você poder ir alimentando, para você poder ir construindo, né? Enfim. E hoje, né, depois que eu consegui me tornar uma profissional mais segura e com certeza com muito mais experiência e conhecimento, daí eu trabalhei na área, adquiri clientes, depois trabalhei num escritório de arquitetura e design de interiores e até o momento em que cá estou com o meu escritório próprio, com a minha equipe, com os meus clientes, com autossuficiência, né? Porque quando você domina o que você está fazendo, quando você domina essa arte, tudo fica muito mais simples. E né? Parece que tudo que a gente passa é um pouco de uma preparação para aquilo que a gente vai passar lá na frente, né? Porque quando você montou seu escritório, eu já ouvi você dizendo que você teve aquele lance que você viu as pessoas que você contratava tendo os mesmos problemas que você teve lá atrás. E você ali veio para elas com a solução, né? Que você não teve, que você foi buscar com A, com B, com C, com D, elas conseguiram encontrar com você ali nesse caminho. Eu criei um treinamento interno, porque as mesmas dificuldades que eu tive comecei a ter há 14 anos atrás, eu vi que eu contratava pessoas e as pessoas tinham, acho que até ideias mais erradas ainda, sabe? Que legal. Só que como eu sempre tive muita paciência, né, de explicar, parar, ensinar, mesmo ali com o prazo correndo, na correria, porque um escritório, ele é corrido, né? Você tem ali uma demanda que você tem que cumprir. Mesmo com tudo isso, eu tinha uma paciência e foi aí que eu criei o treinamento interno para minha equipe. Legal, bacana. Cátia, agora para a gente finalizar aqui, porque nosso tempo está acabando, eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é: em algum momento você pensou em desistir do design de interiores? Caso não, por que, né? Você não desistiu? Porque eu sei que você não desistiu, mas eu quero saber eu quero saber se a pergunta é: se você em algum momento pensou em desistir, o que te levou a não desistir?
Olha, pensar em desistir a gente pensa, né? Porque sempre que você tenta realizar algo e não dá certo, vem um sentimento de frustração, né? E isso aconteceu comigo por muitas e muitas vezes. Esse sentimento de você tentar fazer alguma coisa. Inclusive, quando eu escutei desse cliente que falou, nossa, é o que? Eu contratei um espelho. Eu ali pensei e falei, cara, isso não é pra mim. Outra vez que eu peguei meu primeiro projeto, que eu não soube como criar, entende? Que eu não soube como criar meu Deus, o que eu faço? A cama fica onde? No meio? Fica no canto? Fica o quê? No teto? Eu não sabia por onde começar. Foi frustrante para mim, certo? Total. Então, quando eu vi aquela cliente pôr em prática todas as minhas ideias, que me deu um baita trabalho, também foi frustrante. Então, eu me deparei com muitas situações que, sim, me deu muita vontade de desistir. O que não me fez desistir foi que realmente é uma profissão que sempre me colocou em desafio, que sempre me colocou em movimento. Era uma profissão que você está sempre em atividade, você não fica dentro de um escritório sentado, carimbando papel ou atendendo o telefone, não. Uma hora você está fazendo o projeto, outra hora você está buscando mais informações, outra hora você está ali com o fornecedor, outra hora você está atendendo o cliente, outra hora você está na obra. Então, eu estou sempre em movimento, conhecendo pessoas novas, e eu descobri que isso era para mim, que eu gosto, que isso era a minha vida. Então, toda vez que eu olhava para esses profissionais que já estavam anos-luz na minha frente, e eles tinham o perfil daquilo que eu gostaria de ser, aquilo também me dava força. Que legal. E foi isso que fez você falar, não, eu vou seguir, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então só me resta duas hipóteses. Ou eu deixo de ser quem eu sou, ou eu insisto no meu sonho, né? Foi exatamente isso. Legal, legal. Bom, gente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast de hoje, desse episódio. A gente acabou passando um pouquinho aqui, mas no próximo podcast eu quero que você traga a seguinte resposta, que a gente vai falar sobre a evolução da decoração e do design de interiores no Brasil. Bacana. Eu quero saber tudo, quero saber como surgiu, de onde veio, como que isso foi entrando na sociedade, enfim. Vamos ver isso no próximo podcast? Um pouquinho de cultura. Cultura é bom. Então é isso, galera. Eu topo. Obrigada por estar aqui, obrigada pela oportunidade de compartilhar todo o meu conhecimento e até o próximo. Até o próximo. Ó, você comenta aí, antes da gente terminar, comenta aí se você tem alguma dúvida, algum tema que você queira que a gente fale aqui no podcast. Você pode deixar seu comentário aí embaixo que a gente vai olhar, que a gente vai tratar aqui. Alguma dúvida que você tenha, alguma questão que você queira que a gente trate aqui, que seja importante para você. Não deixe de compartilhar esse podcast com pessoas que têm essa aptidão para decoração, que gostam de decorar, que gostam de cuidar de ambientes. Transformar isso numa profissão é algo que realmente realizar o sonho de outras pessoas é muito gratificante. Legal. Bom, essa frase está dito tudo. A gente se vê no próximo podcast. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family.